Jesus deixou um recado para todos os habitantes da terra, que se houver um sentimento sincero de mudança e nós quisermos mudar e quisermos a ajuda dele, implorarmos por isso, então há uma chance para mim e para você. É isso que a Páscoa está dizendo, a comemoração da Páscoa de Cristo, a saída da escravidão, o parar de viver sob o domínio da escravidão, dos nossos maus costumes, das nossas más vontades, da consciência da nossa carne. A saída, deixar de ser governado pelo príncipe desse mundo, que é Satanás, que derrubou a terça parte dos seres celestiais, que caíram do céu e passaram a fazer a vontade do Filho de Deus, cumprir os mandamentos de Deus. Essa é a mensagem que Jesus deixou naquela cruz, para a sua vida e para mim, e para todos que ainda têm fôlego de vida e querem encontrar a Deus Pai, querem voltar para o reino de Deus. Ele deixou esta mensagem: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando. E nesse reino há amor, justiça, paz, pureza, verdade. Apenas o reflexo e a luz, a irrepreensibilidade, a glória de Deus, a perfeição de Deus. Apenas lá o homem, ele vai retornar, ele vai voltar a refletir a imagem do seu Criador. Ele vai voltar a ter funcionalidade para o seu Pai. Porque desde quando Adão caiu que o homem ficou disfuncional. Mas a morte de Jesus na cruz do Calvário foi para que eu e você pudesse agora ter condições de ser útil para o Senhor Deus dos céus e da terra. Você e eu sermos um obreiro útil para Ele, conforme o livro de 2 Timóteo capítulo 2. Ele disse que o obreiro útil e que pode ser utilizado e será empregado pelo Senhor Deus Jeová para os seus mais altos e sublimes propósitos. Esse obreiro que é útil, ele se afasta de toda iniquidade, ele se afasta da maldade, da corrupção, ele se afasta do pecado. Lá está escrito que este obreiro, ele é útil para o seu Senhor, e ele será empregado para os mais altos e sublimes propósitos do seu Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! E lá também está escrito que aquele obreiro que não se afasta dessas más práticas, ele será empregado apenas para propósitos desonrosos. Mas eu quero lembrar a você que Jesus Cristo morreu na cruz para que o propósito da sua vida nessa terra não seja um propósito desonroso, de vergonha, de humilhação, de desgraça. Não. O seu propósito tem que ser glorificar a Cristo Jesus. O seu propósito tem que ser dar glória a Deus, temer o nome dEle. Você foi criado para refletir a santidade, a pureza, a justiça, a verdade. Eu e você fomos criados para que quando os anjos, os querubins, os serafins e toda a criação que Deus criou olhe para mim e para ti, enxergue a pureza, o amor, a verdade, a obediência. Glória a Jesus, que nós reflitamos o nosso Deus. Você foi criado para isso e não para propósitos desonrosos. Nós não fomos criados para o lago de fogo e enxofre. Foi por isso que Jesus morreu, para te transformar e me transformar.
numa criatura nova, no Filho de Deus. Jesus, Ele te ama, Ele me ama, não importa o que nós fizemos no passado. Se houver um arrependimento, se você crer nele, se você acreditar nele, se você confiar na palavra dele e decidir mudar, ele deixou escrito que ainda que eu e você morra, ainda que pereçamos, ele disse: eu ressuscitarei no último dia. Você vai ressuscitar e vai dar de clara com o teu Deus, o teu Pai, o teu Senhor, e vai se cumprir essa escritura de Hebreus 12:14. Fazei seguir a paz com todos os homens e a santificação, porque aquele que não é santo, aquele que não é puro, não verá o Senhor. Mas você vai viver essa escritura para todo sempre. Se você escolher Jesus, se você escolher como Abraão escolheu falar a verdade, depois que ele caiu e mentiu, mas ele se arrependeu e falou a verdade e trilhou o caminho da obediência. Se você escolheu o que Davi escolheu, depois que ele matou e ele adulterou, mas ele se arrependeu e ele sofreu as consequências do seu pecado, das suas más escolhas. Ele não fugiu, ele pagou o preço. Deus o perdoou, todavia, como Deus é justo, Davi sofreu, ele pagou pelo que ele fez, mas ele passou a obedecer a Deus. E porque ele passou a obedecer, a minha e a sua Bíblia diz que ele tem agora um lugar no reino de Deus, e este lugar também está esperando você e eu. E nós viemos aqui para te lembrar que a Páscoa do Senhor, a saída, o êxodo de todos aqueles que se arrependeram e creram em Cristo Jesus, nesta terra, está prestes a suceder. Jesus está voltando para tirar todos aqueles que o amam, todos aqueles que se arrependeram, todos aqueles que escolheram amar. Jesus te espera. Você está aí dentro da sua casa, ouvindo essa mensagem. Nós vamos adorar o Senhor. Adore conosco. Logo após aqui vai haver doação de pães. Se você quiser vir aqui, sentar nas cadeiras e adorar o Senhor junto conosco, participar desse momento de culto ao Senhor em praça pública, ao ar livre, você é bem-vindo. Traga a sua sacolinha após, para poder pegar o seu pão, fazer um lanche e amanhã tomar um café. Jesus ama todos vocês, Ele está vindo, e tudo que Ele quer é que você entre no céu. Tudo que Ele quer é que eu e você se submeta à palavra de Deus. Não vamos lutar contra Deus, não vamos insistir nos nossos maus caminhos, porque quando Paulo insistiu matando os cristãos e perseguindo, ele matou, até mesmo consentiu na morte de Estevão apedrejado. Paulo perseguia todos os cristãos que pregavam o Evangelho de Jesus Cristo e os matava, e ele ia atrás deles. Chegou um dia que Deus apareceu para ele, o Senhor de forma teofânica, e falou com ele e disse: duro é para ti, ó Saulo, dar socos em pontas de faca. Era o que Saulo estava fazendo quando não era convertido ao cristianismo, quando não se submetia à palavra de Deus. Ele estava maltratando os cristãos, ele estava tendo os cristãos como loucos, como fanáticos, como doidos, como malditos, como falsos, e ele estava indo atrás deles para matá-los, perseguindo eles. Ele não gostava do que os filhos de Deus faziam. Então Deus falou assim com ele:
É duro para ti, Saulo. É duro para ti dar socos em pontas de faca. Deus estava dizendo para Saulo: se você continuar me perseguindo meus filhos, tentar matá-los e continuar odiando o meu povo, você estará lutando contra mim. E se você está lutando contra mim, Deus estava dando uma mensagem clara: olhe, lutar contra mim é a mesma coisa que você pegar uma faca e começar a dar murros na ponta dessa faca. Eu pergunto a você: dar murro numa ponta de uma faca dói sim ou não? Dói ou não dói? Será que causa algum estrago? Todos estão entendendo o que Deus está dizendo? Se rejeitar os ensinamentos dele, se nós lutarmos contra o que Jesus deixou escrito na sua palavra, se nós rejeitar a oportunidade que o Senhor Deus me deu e te deu de se arrepender enquanto vida nós temos, e se nós não bastar ainda não se arrepender enquanto vida temos, ainda perseguir qualquer pessoa nesta terra que crê no Evangelho de Jesus Cristo e tentar maltratá-los, tentar odiá-los, tentar matá-los, defamá-los. Era o que Saulo, antes de ser convertido, ele era chamado Saulo. Depois que foi convertido, ele foi chamado de Paulo. Então Deus estava dizendo para ele que todas as pessoas que assim procedem, eles estão dando socos em ponta de faca. Em ponta de faca. Isso não é bom. Eu e você concordamos, e qualquer ser humano na face da terra sabe, o estrago será terrível. Certamente, se não houver um atendimento médico, logo vai morrer de hemorragia, o sangue vai se esvair, vai sentir dores, vai perecer. É isso que Deus está dizendo: todos os homens que rejeitaram o Evangelho de Jesus Cristo, não vai demorar muito, é uma questão de tempo, eles vão morrer, porque contra Deus ninguém tem condição nem chance de vencer. Não há condição nenhuma para o ser humano vencer o seu Criador num combate. Foi isso que o diabo convenceu os anjos lá em cima no céu, até essa parte. Ele os convenceu de lutar contra o seu próprio Criador. E você e eu vemos o resultado agora: quase 50% dos seres celestiais mais belos que Deus criou e poderosos, e que viam Ele, e que estavam dentro do céu olhando Deus como Ele é, eles foram banidos para sempre. E o lugar deles agora é o lago de fogo e enxofre. Eles não têm direito a se arrepender mais. Mas eu e você tem. Eu e você temos a oportunidade. Deus te deu, Deus me deu. Não precisa lutar contra Deus. Não precisa insistir em dar socos em ponta de faca. Isso vai custar caro se nós não nos arrependermos a tempo. Olha os anjos, o fim deles. Olha o fim de todos os homens que se rebelaram contra Deus. Olha o fim de Herodes. Herodes se orgulhou e quis tomar a glória de Deus. E a Bíblia diz que Deus o puniu. Deus colocou germes. Germes comeram Herodes. Germes. Esses germes que nós vemos quando as moscas põem seus ovos. Germes, vermes, comeram o rei poderosíssimo. Outro rei chamado Nabucodonosor, Deus o permitiu, fez com que ele criasse pelos e ele ficasse pastando, comendo como animal, comendo mato, porque ele se orgulhou. Escute, Deus sempre está disposto a me perdoar e te perdoar.
enquanto nós temos tempo, enquanto nós podemos escutá-lo, enquanto temos fôlego de vida, Ele diz para nós que Ele não tem prazer. Ele diz que não tem prazer na morte do pecador. Ele não tem prazer na morte daquele que morre, mas sim que o pecador, o homem desobediente, o homem corrupto, o homem injusto, o homem adúltero, imoral, a mulher imoral, a criança desobediente, Ele deixou escrito que o prazer dele é que esse homem se arrependa, volte-se dos seus maus caminhos, peça perdão a Ele, implore pela sua misericórdia e ele viva. Glória a Jesus. Ele não tem prazer em jogar o ser humano no inferno. Ele não te criou para lá. Ele não me criou para lá. Por isso nós estamos aqui. Lembre-se, a Páscoa, Jesus morreu por você e morreu por mim. Glória a Jesus. O Senhor te ama a sua família, e Ele está voltando. Nós temos pouco tempo para se arrepender. Olha as guerras, olha os acontecimentos a nível mundial. Os homens não estão se entendendo, um matando os outros. Palácios e mansões estão sendo demolidos num piscar de olhos. Agora você imagina isso acontecendo aqui no nosso bairro, isso sendo na minha casa, sua casa, indo pelos ares, helicópteros e aviões passando aqui, bombardeando tudo. Você já parou para imaginar isso acontecendo conosco? Será que nós estamos prontos para nos encontrar com o nosso Criador? Será que se nós sair daqui à frente, de repente um tiroteio acontecer ali, e uma bala perdida bater em mim e você, e nós morremos, será que nós estamos prontos para encontrar com o nosso Pai? Será que nós acertamos as pazes com Ele? Jesus ama você, esteja pronto. Fique pronto, nós não sabemos o último dia, o último minuto de fôlego de vida. Quando a morte chegar, não vai dar mais tempo. Busquemos ao Senhor enquanto há tempo. Invoquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Ele deixou isso avisado. Invocai ao Senhor enquanto Ele está perto. Busque ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Ele disse: vocês têm sede, vinde as águas. Tomai, comei, bebei, sem ouro, sem prata. É de graça. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. A única coisa que Ele quer é a nossa obediência. A única coisa que Ele quer é a minha e a sua obediência, a minha e a sua perseverança. Ele quer que a gente seja firme e forte. Quando nós escolhermos a palavra dEle e obedecer a Deus, o diabo vai se levantar contra mim e a sua vida e vai tentar nos conduzir para a desobediência novamente. Situações difíceis vão começar a surgir, mas Ele quer que nós lembremos do que Ele fez por mim e por você na cruz, quando Ele estava para enfrentar o momento mais difícil que uma criatura, um homem pode enfrentar. Aquilo que nenhum ser humano podia enfrentar e não pode enfrentar. O suor dele se transformou em sangue. Momento de angústia extremo. Todos aqui sabiam que quando o suor, vocês sabiam, quando o suor se transforma em gota de sangue, é quando o corpo humano ele está no ponto mais alto de dor. Ele está intenso de angústia, dor. Você imagina a mulher, aqueles que são mulheres e tiveram filhos normais, as contrações de parto, você entende melhor. Quando o filho está prestes a dar à luz, dói muito, não é isso? Jesus sentiu uma dor inacreditável. Quando isso acontece, o suor ele se transforma em sangue.
Ele sentiu uma dor terrível, mas ele permaneceu em obediência ao Pai, dando exemplo para mim e para você, que quando nós escolhermos obedecer ao Pai, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos que nós vamos sofrer muito, e nós vamos ter a escolha, a oportunidade de escolher em continuar obedecendo ou voltar-se para trás. Mas ele disse, no momento difícil, ele disse, que não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua vontade. Ele me chama e te chama ao caminho da cruz. Ele me chama e te chama a negar a si mesmo e a segui-lo e ir até o fim. Se eu e você fizer isso, ele deixou avisado que aquele que perseverar até o fim, que o amar até o fim, este será salvo. E lá em cima no céu ele não vai apagar o nome desta pessoa do livro da vida. Ele vai reconhecê-lo diante do Pai e dos seus santos anjos. É para isso que Jesus está me chamando e te chamando. Seguir o caminho apertado e estreito, custe o que custar. Se você vier, ele diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele deixou uma promessa em João capítulo 14, do em diante ele disse, para todos aqueles que acreditarem nele, confiar nele e seguir a obediência, eles vão sofrer, eles vão chorar, mas ele deixou avisado, acreditem em mim, não se turbe o vosso coração, crede nas minhas palavras, eu vou, mas voltarei outra vez, eu não deixarei vocês órfãos, voltarei para vos buscar para onde quer que eu esteja, vocês estejam também. E alguém olha para ele e diz, Senhor, dizes como é, para onde tu vais, qual é o caminho? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus está voltando e nos chama para um caminho de cruz, negar a si mesmo, parar os nossos maus delitos, para herdar o reino de Deus. Ele está voltando, te ama. Essa é a Páscoa. Bem-vindo à Páscoa de Deus. Você foi comprado com sangue, não foi com ovos de Páscoa. Não foi o chocolate que me comprou e te comprou. Não foi dinheiro, não foi prata, não foi ouro, não foi diamante, não foi carro, não foi casas, não foi sabedoria humana. Foi o sangue precioso do unigênito Filho de Deus. O próprio Deus desceu do seu trono aqui na terra para comprar a minha e a tua vida, para me resgatar e te resgatar. Ele morreu por você, morreu por todos nós, e ele não desistiu, porque ele acredita que alguns de nós que aqui estamos na terra, ele deixou isso avisado em Isaías 53. Ele disse que depois, está escrito lá, oh glória, você sabia que Jesus vive? Eu sei que alguns de vocês leram a Bíblia. Está escrito lá que depois que ele sofreu, depois do sofrimento dele, de toda a angústia e a tribulação que ele passou nesta terra, está escrito que ele vai olhar dentro do reino de Deus. No céu ele olha e ele vai ver muitos seres humanos. Vai ter lá grandes, pequenos, ricos, pobres, de todas as tribos, línguas, povos e nações estarão lá diante dele, dentro do reino de Deus. Homens que foram comprados com o precioso sangue dele, a obediência dele a Deus, o sacrifício dele a Deus, cada tapa que ele tomou na cara, cada bofetada que ele tomou, cada cuspe que ele recebeu, cada pedaço que os homens arrancaram das costas dele, os ossos dele ficaram expostos, pregaram ele na dura cruz, zombaram dele, ele teve sede, deram vinagre para ele beber, deram fel para ele, ridicularizavam dele, mas ele sentiu tudo isso e ele não desceu da cruz. E lá está escrito em Isaías 53, quando ele olha para aquela multidão, homens de toda tribo,
e lá, e o Senhor Deus deixou dito e avisado assim: ele olhará e ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ele vai se alegrar. E quem será? Todos os homens, mulheres, crianças, jovens que creram nele nesta terra, se arrependeram dos seus pecados, eles voltaram para o reino de Deus, e eles serão felizes para sempre. E lá está escrito que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e neles estará gravado o nome de Deus, e eles serão o povo de Deus, e Deus será o povo deles. Jesus morreu para isso, para me colocar e te colocar dentro do céu. Dentro do céu! Dentro do céu haverá muitos ex-ladrões, haverá muitos ex-prostitutos, haverá lá dentro do reino de Deus muitos ex-mentirosos, muitos ex-assassinos, mas eles se arrependeram, eles pararam de matar, de roubar, de se prostituir, de mentir, eles pararam de ser adúlteros, eles pararam de ser cruéis, eles confessaram seus pecados a Deus, e se cumpriu na vida dele a palavra que está escrito: Deus tem misericórdia, tem compaixão de todos aqueles que confessam os seus pecados e os abandona. Deus se compadece deles, cumpriu-se na vida deles, eles estarão no reino dos céus. É por isso que Jesus morreu na cruz, e é por esse motivo que nós estamos aqui para te dizer: Jesus morreu e está voltando para cumprir essa visão. Isaías 53 vai se cumprir, e quem crê, o seu nome, a sua vida, a minha vida estará nesta visão. Você acredita que você pode estar lá? Jesus está olhando para você, e Ele vai se alegrar, porque você creu na palavra dEle, você obedeceu e estará dentro do reino de Deus. Foi para isso que Ele morreu. Jesus morreu para isso. Nós vamos passar aqui para a evangelista, ela vai adorar o Senhor junto conosco. Evangelista Adriele, eu queria convidar a todos, vamos adorar a Deus. Um momento de adoração. Jesus nos ama. Muito obrigado a todos que aqui estão, aqueles que estão ouvindo suas casas, suas residências. Que o Senhor Deus continue abençoando a todos, em o nome poderoso de Jesus. Que o sangue de Jesus nos cubra, pois todos nós somos dignos da sua misericórdia. Jesus.
Senhor Jesus. Glória a Deus. Tu és bem-vindo, Senhor, entre nós. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu adorarei, adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, ó, vem, encha-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo de Deus, vem como em Pentecoste, ó, vem e encha-nos de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem uma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, ó, vem e encha-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, ó, vem e encha-nos de novo. Eu navegarei. Aleluia. Eu passo agora para o evangelista Thaleson, o bispo Pedro. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos louvar mais um então. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus.
Ele é justo, Ele é santo. Ele me ama, Ele te ama. Mas Ele vai ter que trazer juízo à terra. Mas nós que estamos aqui, estamos entendendo que chegou a hora. Mediante estas palavras, que são palavras de vida eterna, uma poderosa adoração, eu convido todos a se colocarem de pé. Vamos fazer uma oração, porque eu sei que o Espírito Santo está operando neste lugar. Você vai sentir também um desejo muito grande de ir à igreja. Nós estamos ali de frente ao Atacadista Dia a Dia, bem de frente. Você chega de frente ao Atacadista Dia a Dia, do outro lado da pista você vai ver a placa Ministério de Arrependimento e Santidade, cultos todas as... Tem outro não, né? Fala no gogó aí. Amados, tem culto todos os domingos, todas as quartas, às 19h30. E repitam comigo essa oração, porque chegou a hora do Messias reinar. Reinar em nossos corações e reinar também na terra. Diga, Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e ela encheu o meu coração. Senhor Jesus, nesta noite, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu te peço, me cobre com teu sangue e me livra do mal. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu te reconheço, Jesus. Eu te recebo, Jesus, como meu Salvador. Governa a minha vida e não te esqueças de mim no dia da tua vida, porque hoje eu nasci de novo. Amém. Pai querido amado, em nome de Jesus, nós rogamos, meu Pai, por esses preciosos que o Senhor tem escolhido nesse lugar, para trazer a tua presença e a tua palavra. Pai, muitas são as tribulações e dificuldades que o teu povo passa, mas chegou o tempo do avivamento. Chegou o tempo, Senhor amado, em que tu vais, Senhor, te manifestar, meu Pai querido, para todos aqueles que creem. Senhor, nós te pedimos por seus caminhos, Pai, seus lares, suas vidas, meu Deus. Que o Senhor possa abençoá-los e que na próxima segunda-feira, Senhor, eles estejam firmes aqui para ouvir a tua palavra. No mais poderoso nome de Jesus. Amém. Amados, vamos fazer aqui a fila para pegar um pãozinho agora, que Deus é maravilhoso, né? Primeiro veio o pão, a palavra de Jesus, e agora veio o pãozinho. Aqui, olha. Irmãzinha. Depois a gente vê. Irmãzinha, não, eles querem leite. Pega aqui, abre a sua sacolinha. Irmãzinha, você vai dando sacolinha pro pessoal aí. Aí, DJ, leva lá pro pessoal.